Digite www.astronomiaastronautica.com, tudo junto e sem acento, e tenha acesso a todo o conteúdo de astronomia e astronáutica. Não perca também nenhum dos 4 volumes da coleção Astronomia e Astronáutica disponível com exclusividade na Amazon, e os videocasts de astronomia e astronáutica disponíveis no site e no YouTube. Siga-nos também no Instagram e tenha acesso a outras informações e notícias. Se quiser, você pode ouvir o podcast também no aplicativo Audible, em iOS e Android. Os links estão na descrição desse episódio. Este ônibus espacial nunca foi ao espaço, mas teve um papel fundamental na história da exploração espacial. Ele foi o ônibus espacial Enterprise. Olá, eu sou Florisberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. Para entender a importância do Enterprise, precisamos voltar ao início da década de 1970. Após o fim do programa Apollo, que levou o homem à Lua, a NASA buscava um novo rumo. Os voos espaciais tripulados ainda eram muito caros, pois cada foguete era descartado após o uso. A grande ideia da agência era criar um veículo reutilizável, capaz de decolar como um foguete e pousar como um avião. Nascia assim o conceito do Space Shuttle, o ônibus espacial. Em 1972, o governo dos Estados Unidos aprovou oficialmente o desenvolvimento do programa. A missão era ambiciosa: criar uma frota de naves capazes de levar astronautas, satélites e grandes cargas para a órbita da Terra de forma mais econômica e frequente. Mas antes de construir um veículo operacional, era preciso testar o conceito na prática. Foi nesse contexto que surgiu o OV-101, o primeiro ônibus espacial construído pela NASA. Originalmente, esse protótipo receberia o nome de Constitution, em homenagem à Constituição dos Estados Unidos. Porém, algo curioso aconteceu. Na década de 1970, a série de ficção científica Star Trek fazia enorme sucesso no mundo inteiro. Fãs apaixonados da série organizaram uma campanha para que a nova nave da NASA fosse batizada com o nome da famosa nave estelar do seriado, a USS Enterprise. Milhares de cartas foram enviadas à Casa Branca pedindo a mudança de nome. Sensibilizado pela mobilização popular, o presidente Gerald Ford atendeu ao pedido. Assim, o primeiro ônibus espacial da história passou a se chamar oficialmente Enterprise. A construção do Enterprise foi concluída em 1976 pela empresa Rockwell International, na Califórnia. Ele tinha exatamente o mesmo formato que os ônibus espaciais que voariam depois, mas com uma diferença fundamental. Não possuía motores principais, escudo térmico completo, nem sistemas para operar no espaço. Seu objetivo não era ir à órbita, e sim servir como uma plataforma de testes. O grande desafio para a NASA era responder a uma pergunta essencial. Um veículo com aquele formato estranho, metade avião e metade nave espacial, realmente conseguiria voar e pousar com segurança? Afinal, o ônibus espacial não tinha motores a jato como um avião comum. Ele deveria planar de volta à Terra e pousar como um grande planador. Para testar isso, a NASA criou um programa chamado Approach and Landing Tests, ou Testes de Aproximação e Pouso. Entre 1977 e 1978, o Enterprise foi submetido a uma série de experimentos que entraram para a história da aviação e da astronáutica. Esses testes aconteceram principalmente na base aérea de Edwards, no deserto da Califórnia.
O Enterprise era levado aos céus acoplado ao topo de um Boeing 747 especialmente modificado, conhecido como Shuttle Carrier Aircraft. A visão daquele enorme avião carregando uma nave espacial nas costas se tornou uma das imagens mais icônicas da época. Nos primeiros voos, o Enterprise permanecia preso ao Boeing durante todo o trajeto para avaliar estabilidade e comportamento aerodinâmico. Depois vieram os testes mais importantes, os voos livres. Neles, a nave era liberada em pleno ar a vários quilômetros de altitude e precisava planar sozinha até a pista de pouso. Ao todo, foram realizados 5 voos livres tripulados. Os astronautas Fred Haise e Gordon Fullerton foram alguns dos pilotos responsáveis por comandar o Enterprise nesses testes. Cada pouso bem-sucedido representava um enorme avanço para o programa. Ficava cada vez mais claro que o conceito do ônibus espacial era viável. Esses experimentos permitiram aperfeiçoar sistemas de controle, procedimentos de voo e técnicas de pouso que seriam usados depois por todas as outras naves da frota: a Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis e a Endeavour. Sem o Enterprise, o primeiro voo espacial do programa talvez tivesse sido muito mais arriscado. Além dos testes de voo, o Enterprise também foi usado para ensaios em solo. Ele participou de simulações de acoplamento com a Estação Espacial Internacional em sua fase inicial de projeto, testes de vibração, integração com plataformas de lançamento e treinamento de equipes em vários centros da NASA. Muita gente se pergunta por que o Enterprise nunca foi convertido em um ônibus espacial operacional. A resposta está no custo. No final dos anos 1970, a NASA estudou a possibilidade de transformá-lo em uma nave capaz de ir ao espaço. Porém, seria necessário praticamente reconstruí-lo por completo, instalando motores, sistemas eletrônicos e proteção térmica. Concluiu-se que seria mais barato construir um veículo novo do que adaptar o protótipo. Assim, o Enterprise permaneceu como uma nave exclusivamente experimental. Em 1983, após cumprir sua missão, ele foi entregue ao Museu Nacional do Ar e Espaço em Washington. Durante muitos anos, ficou exposto como uma das grandes relíquias da exploração espacial. Mais tarde, foi transferido para o Museu Intrepid Sea, Air and Space, em Nova York, onde permanece até hoje e pode ser visitado pelo público. Embora nunca tenha ultrapassado os limites da atmosfera, o Enterprise tem um lugar de honra na história. Ele foi o pioneiro, o desbravador, a nave que permitiu que todas as outras existissem. Graças aos seus testes, o programa dos ônibus espaciais pôde realizar 135 missões entre 1981 e 2011, colocando satélites em órbita, realizando pesquisas científicas e construindo a Estação Espacial Internacional. O Enterprise também simboliza um momento muito interessante da cultura espacial. Seu nome, inspirado em Star Trek, mostra como ciência, tecnologia e imaginação caminham juntas. A ficção científica inspirando a ciência real e a ciência real alimentando novos sonhos. Hoje, quando olhamos para o passado do programa Space Shuttle, lembramos de grandes conquistas, mas também de tragédias, como os acidentes com a Challenger e a Columbia. Mesmo assim, o legado deixado por essas naves é imenso. E tudo começou com aquele protótipo sem motores, sem ir ao espaço, mas cheio de coragem, o Enterprise. Portanto, sempre que falarmos da história da astronáutica moderna, é justo lembrar que antes de qualquer ônibus espacial voar rumo às estrelas, houve uma nave pioneira que ensinou a humanidade a pousar uma espaçonave como se fosse um avião. Essa nave foi o Enterprise. Já está disponível para os apoiadores de astronomia e astronáutica mais um episódio exclusivo, As Músicas das Missões Espaciais. Um episódio imperdível. Para ouvir este mais 4 episódios, acesse o post no mural da campanha no site ou no aplicativo apoia.se.
Eu sou Florisberto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem.